Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. A partir desse vídeo, vamos continuar a saga hematológica. Vamos falar de leucemia linfóide na infância e na adolescência. Você sabia que o atraso no diagnóstico pode ter consequências negativas e pode confundir a clínica com artrite reumatoide juvenil? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações e deixem um like. Façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento do canal. Agora, sem mais enrolação, toca ali pau nesse vídeo. Então, amigos analistas clínicos que adoram uma lâmina com muitos linfoblastos, trombocitopenia e uma anemia. Nesse vídeo, vamos conversar sobre a leucemia linfocítica aguda na infância e na adolescência. Então, até 1980, a leucemia era basicamente a causa mais comum de morte em crianças acometidas com um certo tipo de câncer. Desde então, o tratamento moderno dessa doença, a mortalidade da leucemia tem diminuído progressivamente. A sobrevida livre de leucemia por mais de 10 anos é considerada basicamente um critério de cura da doença, principalmente em pacientes pediátricos, e isso tem sido cerca de 90% dos casos nesses últimos anos. Em relação à patogenia, ela é considerada como o resultado de anormalidades que ocorrem em uma célula progenitora do sistema linfomatopoético. Essas anormalidades modificam o programa de diferenciação celular, determinando uma vantagem proliferativa do clone leucêmico sobre as células do tecido hematopoético normal. Muitas evidências sugerem que as alterações genéticas que ocorrem nas células leucêmicas comprometem genes que regulam a diferenciação celular e são importantes para o sistema hematopoético, tanto no sentido de diferenciação e proliferação, como no sentido de morte celular, que é a apoptose. As manifestações clínicas. Devido à vantagem proliferativa das células leucêmicas sobre as normais, a função do sistema hematopoético é afetado, resultando em anemia, trombocitopenia e diminuição da imunidade mediada por células desse sistema. Por outro lado, o acúmulo de células leucêmicas determina o aumento do fígado, do baço e linfonodos. Outros órgãos também podem ser acometidos, como o timo, rim, pele e sistema nervoso central. Tipicamente, os pais notam que a criança está mais pálida e apresenta sinais de hemorragia, como equimoses, algumas petequias, com sangramento gengival. Elas têm uma diminuição do apetite e também uma diminuição da atividade. Isso é notado com uma boa frequência. Elas vão mostrar alguma dor nas extremidades inferiores, alguma artralgia também pode estar presente, e com a progressão da doença, a febre vai aparecer. A febre ela pode ser por presença de uma infecção, mas ela também pode ser como resultado da produção de algumas citocinas pelas células normais ou até mesmo pelas células leucêmicas. É importante a gente salientar que, de modo geral, não existe uma maneira de distinguir a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfocítica aguda com base simplesmente nas manifestações clínicas de forma isolada. No diagnóstico laboratorial, o hemograma ele se apresenta quase sempre alterado. A anemia, a trombocitopenia, a presença de blastos na contagem diferencial dos leucócitos constituem as alterações mais frequentes e, eventualmente, as alterações do hemograma são discretas, levando muitas vezes a um atraso do diagnóstico. Isso ocorre principalmente nos casos em que a contagem leucocitária é baixa e não existem ainda células leucêmicas circulantes. Em aproximadamente 20% das leucemias linfocíticas agudas,
não existe evidência de blasto no sangue periférico. Contudo, mesmo nesses casos, uma avaliação cuidadosa do hemograma pode revelar alterações associadas a uma leucemia. O perfil metabólico do sangue, ele não está muito alterado na LLA, porém é comum a gente ver a elevação da desidrogenase lática e do ácido úrico, ambos representando uma rápida destruição e regeneração celular. O estudo da coagulação, na maioria dos casos, é normal. O fibrinogênio em geral está elevado, refletindo uma resposta inflamatória inespecífica. O distúrbio da coagulação é resultado da presença de material pró-coagulante da célula leucêmica e pode ser agravado se existir uma alta contagem leucocitária. Nos casos de comprometimento do sistema nervoso central, o exame do líquor vai mostrar uma pleocitose e células leucêmicas no exame do sedimento citológico. O diagnóstico definitivo de leucemia ele é baseado no exame da medula óssea. Na maioria das vezes, a infiltração da medula óssea pelas células leucêmicas é bem evidente. Ocasionalmente, o material da medula é de difícil obtenção, devido a alguma necrose que pode acontecer, ou uma fibrose, ou até mesmo devido à excessiva quantidade de células leucêmicas. E nesse caso, a biópsia da medula óssea e o preparo de imprints pode oferecer células para uma morfologia citoquímica e uma análise citogenética e imunofenotípica de melhor qualidade. A radiografia simples do tórax, ela é ligeiramente normal, mas pode demonstrar a presença de alargamento do mediastino, que ocorre em aproximadamente 50% dos casos de LLA do tipo T. O exame radiográfico do esqueleto, em geral, mostra alterações sugestivas de leucemia. Porém, esse exame é, hoje, raramente obtido nos pacientes com suspeita de leucemia devido a uma baixa especificidade e a ausência de implicação prognóstica. É raro que pacientes com LLA apresentem dor lombar importante e dificuldade de deambulação devido a um colapso vertebral. O estudo radiográfico simples da coluna vertebral demonstra essas anormalidades. As manifestações clínicas, em geral, melhoram dentro de 4 a 6 semanas do início do tratamento específico da leucemia. Embora o estabelecimento do diagnóstico de leucemia seja relativamente fácil, é comum os pacientes receberem outros diagnósticos, enquanto que em muitos casos o diagnóstico pode ser retardado e às vezes o tratamento inadequado. O atraso no diagnóstico ou tratamento inadequado tem consequências negativas e pode constituir um fator prognóstico adverso. A doença que é mais comumente confundida com a leucemia é a artrite reumatoide juvenil. A leucemia com manifestações reumatológicas pode ocorrer entre 1 a 2% dos casos de leucemia linfocítica aguda e, tipicamente, febre, dor óssea e articular são as manifestações clínicas mais proeminentes. O hemograma, em geral, ele é inexpressivo e pode mostrar uma anemia leve, uma contagem normal de plaquetas e a contagem diferencial de leucócitos, embora ocasionalmente não revele a presença de blastos, sempre mostra alguma anormalidade, como uma linfocitose, uma neutropenia, e o pediatra deve estar alerta para essas apresentações da leucemia e evitar o uso de corticosteroides, muitas vezes prescrito para esse tipo de paciente. A púrpura trombocitopênica idiopática. Ela também é comumente uma das primeiras considerações diagnósticas de criança com leucemia. Nesse caso, a trombocitopenia domina as anormalidades do sangue periférico e desvia o pediatra do diagnóstico correto.
É importante salientar que nos casos de púrpura trombocitopênica idiopática, o hemograma é absolutamente normal, exceto pelas alterações plaquetárias. Enquanto na leucemia, o exame cuidadoso do hemograma revela outras alterações além das plaquetárias, como, por exemplo, uma neutropenia. A anemia plástica. Ela é outro diagnóstico comumente atribuído aos pacientes com leucemia. Isso ocorre devido ao fato de que alguns casos de leucemia serem associados com um aspirado de medula óssea pobremente representativo e com poucas células e serem, obviamente, de difícil caracterização. Geralmente, em conjunto com a imunofenotipagem, o cariótipo, estabelece-se então um diagnóstico correto. E, menos frequentemente, os sinais da leucemia aguda também podem ser interpretados como parte de uma mononucleose infecciosa. Pacientes com leucemia que se apresentam com linfonodomegalia cervical, febre, hepatosplenomegalia e linfocitose são os que têm maior probabilidade de receber o diagnóstico incorreto de infecção viral. A mononucleose infecciosa, ou também uma citomegalovirose, raramente comprometem outras linhagens hematopoéticas, de forma que a presença de anemia e trombocitopenia deve alertar para um diagnóstico de leucemia. Bom, vou falar algumas coisinhas sobre tratamento, né? Vamos começar pelos fatores de prognóstico. Eles são parâmetros relacionados à doença ou ao paciente que individualmente ou em conjunto expressam a probabilidade do paciente conseguir a remissão e a cura. Devido a essas limitações, vários parâmetros são combinados para determinar a categoria de risco. De um modo geral, é possível estabelecer três categorias de risco, que é o baixo, o padrão e o alto. Pacientes com baixo risco, em torno de 45% dos casos, possuem uma probabilidade de cura de aproximadamente 80%, mesmo se tratado com quimioterápicos baseados em antimetabólicos. Os pacientes com risco padrão, em torno de 50% dos casos, possuem as mesmas probabilidades de cura, porém necessitam uma terapia muito mais complexa e intensiva. E, por fim, os pacientes de alto risco, que são cerca de 5% dos casos, possuem uma expectativa de sucesso terapêutico menor que 50%, mesmo quando utilizar uma terapia intensiva, e para esses pacientes, o transplante de medula óssea, frequentemente ele vai ser considerado uma alternativa de tratamento. O tratamento específico para LLA. As bases do tratamento específico para a leucemia linfocítica aguda elas foram estabelecidas em torno de 1960. Os investigadores clínicos da época desenvolveram um conceito de terapia total, que consiste no uso de combinações de drogas com diferentes mecanismos de ação e administração durante a indução, a consolidação e a manutenção, com duração do tratamento em cerca de 2,5 a 3 anos. A leucemia no lactente, ela ocorre no primeiro ano de vida e ela também é chamada de leucemia congênita ou do lactente. Representa menos de 5% dos casos de leucemia em pediatria. A leucemia do lactente é preponderantemente no sexo feminino e é do tipo mieloide em aproximadamente 50% dos casos. É interessante notar que tanto a leucemia linfocítica aguda quanto a leucemia mielocítica aguda do lactente se associam em alterações genéticas envolvendo o cromossomo 11 q23. E temos as recidivas da leucemia linfóide aguda. Aproximadamente 25 a 30% dos pacientes com LLA, eles apresentam uma recidiva da doença.
Na grande maioria, ocorre recidiva hematológica, isolada ou combinada com o envolvimento de um ou mais sítios extramedulares, tais como o sistema nervoso central ou testículos. Com a modernização do tratamento intensivo da LLA, as recidivas extramedulares começaram a se tornar bem menos frequentes. O tratamento do paciente que recidiva, ele é bastante complexo e geralmente individualizado. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.